Toda professora tem algo para ensinar. Samir Schneid, professor de clínica médica. Agora o nosso intro. Estamos apoiando a chapa da professora Julieta, que concorre à direção da FAMED, Nossa Voz. Tá? Chapa número 1. Porque acreditamos no diálogo. E justamente a partir desse diálogo, no nosso grupo de WhatsApp, surgiu a proposta do professor fazer um pequeno vídeo explicando como que ele faz os vídeos. E eu achei essa ideia excelente, então me dispus a trazer essa, esse vídeo de como fazer os vídeos que eu ando produzindo. Né? Eu não tenho um estúdio, mas eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos amigos. Olha só que bacana isso aqui. Ó. Tem gente que é presente de Deus em nossa vida. Você é uma dessas pessoas. Eu, a pessoa e o gato, o maligno. Nós ganhamos. Vou tentar abrir agora aqui o prêmio que o maligno ganhou. O maligno está ali no sofá, deitado, fazendo o que os gatos gostam de fazer durante o dia, dormindo. Né? Eu não vou acordar ele, né? Ui, deixa eu abrir. Tá, ó. Quero mostrar para vocês o presente, o prêmio que o maligno o maligno ganhou. Né? Então, o gato propaganda máximo, né? Tá bem? A ideia então desse vídeo, de como produzir os vídeos, na verdade o que eu faço é muito simples, tá? Tem alguns recursos mínimos, uma lâmpada de leitura, que ajuda aqui na iluminação, o fone de ouvido, que é um fone comum. Eu trabalho, na verdade, com um monitor e um notebook. Eu não chego a ter nenhum PC, eu não tenho, tá? E o sistema aqui está com tela estendida, mas dá tranquilo para fazer sem tela estendida, com uma tela única, tá? E o PowerPoint que eu uso é o programa do Office da Microsoft, bem simples, tá? Bem, talvez alguns de vocês estejam se perguntando sobre a questão do título, né? Toda professora tem algo para ensinar, tem algo para professar. Professor professa, professor explica, professor defende, professor argumenta, né? Então, vejam, na verdade, assim, eu faço esse vídeo por pura paixão por explicar, por ensinar, por professar. Tá? Eu acho que um professor tem que fazer isso, ele tem que ter, quer dizer, um piloto de avião tem que amar pilotar avião, um comandante aí de navio tem que amar comandar navio, né? Uma pessoa que constrói casas, né? Um pedreiro tem que amar, a gente tem que amar o que faz. Eu amo o que eu faço de graça, de livre, espontânea vontade. E o título dessa apresentação, onde eu vou. E eu acho assim, ó, eu acho que dentro da universidade, dentro da academia, cada um de nós deveria trazer alguma contribuição sua. Né? Uma das coisas que eu sei fazer aí é essa questão dos vídeos. Então, estou trazendo aqui a minha contribuição e estou trazendo também uma dica que é esse livro da Lisa Sanders, que é a cara que escreve os casos do House. Todo paciente tem uma história para contar. Esse livro, no seu capítulo, na página 204, A Velha Nova Ciência do Exame Físico. Tem um caso sensacional que eu acho que deveria ser motivo para a gente estudar aí na cadeira de semiologia médica, né? Bem, soltar isso aqui e lá vamos nós. Como que afinal a gente faz esses vídeos? Vocês vão ver que é algo muito simples. Tá? E os pontos que não ficarem totalmente claros, os detalhes, é tentativa e erro, tranquilo. Primeiro passo. Vocês estão com o PowerPoint aberto e agora eu vou pegar o meu laser aqui, tá? O laser, nesse modo de gravação, eu clico aqui, eu venho aqui, opções de ponteiro, apontador laser. E aqui, então, eu tenho como mostrar para vocês. Ó, vocês no PowerPoint, vocês vão ali, gravar apresentação de slides. Vai abrir o menuzinho,
gravação do começo. Se já houver algo gravado na coleção de slides que vocês vão usar de base, tem que limpar primeiro, tanto a narração quanto a cronometragem. Tá? E aí a gente vai para a gravação do começo. Clica ali e ele vai abrir. Tá? Então, assim, repetindo, gravar a apresentação de slides, gravação do começo. Aí ele vai abrir, tá, a tela, né, para vocês gravarem. Nessa tela, embaixo, ela não está gravando logo que abre. Embaixo tem para vocês configurarem, se vocês querem a câmera, como está aparecendo, se vocês querem só o microfone, você pode configurar ali. Tá? E daí vocês vão gravar, digamos, gravaram, tá? Aqui, né, com a fala, tá? Bom, depois, quando vocês pararem a gravação, antes de vocês salvarem o material, vocês querem, digamos assim, levar esta imagem, ó, pegar essa imagem que está aqui, tá? E botar no meio, ou botar aqui em cima da professora, né? É só arrastar e aumentar, normal, como qualquer imagem do PowerPoint. Se vocês quiserem deixar só a fala, uma sugestão, eu descobri isso, deve ter outra maneira melhor de fazer, mas essa maneira é bem simples. É só arrastar a imagem para fora da tela, tá? Para fora da tela do PowerPoint, que vocês vão ficar apenas com a fala e não vai aparecer a imagem na tela, que às vezes a imagem está se sobrepondo a algum detalhe aqui assim da tela, né? Bom, bem simples. Na hora de salvar, nós temos que ir lá em cima, né? Vai lá, salvar como, vai abrir esse menuzinho aqui, salvar como, acho que é arquivo, né, que aparece lá em cima. E aí tu vem aqui, salvar como, daí ele está dizendo que ele vai salvar na área de trabalho, aqui está o título do arquivo, o nome do arquivo, tá? E vocês vêm aqui, ó, vídeo MPEG 4, tá? Vídeo MP4, tá? É o melhor, pelo menos eu achei, tá? Salva como MP4 que é melhor. Clica aqui, vai ali, salvar, vai demorar um pouquinho, tá? Porque um pouquinho ou um pocão, dependendo do tamanho do vídeo, dependendo da velocidade do teu processador, e tu vai ter o vídeo na tua área de trabalho em MP4, gravado direitinho. Daí, o que que tu faz? Tu faz o upload faz o upload, né? O, é assim que a gente pronuncia? É, né? Upload pro YouTube, tá? Faz o upload pro YouTube e lá no YouTube, então, tu vai ter a chance de compartilhar, né? Nas redes sociais ou compartilhar com os teus amigos o link pelo WhatsApp, tá? Então, bem, bem simples. Eu quero encerrar lembrando a vocês que nós, é o nosso prazer de, de compartilhar, de reproduzir o conhecimento. Sabe que quando eu estava em Porto Alegre ainda, durante meu mestrado, eu tive contato com um material que o pessoal da cardiologia da URGS lá tinha produzido, muito interessante. Eles fizeram uns 5, 6 ou 7 artigos sobre a técnica, as técnicas de apresentação das coisas. Tá? Tipo, o professor Mário Rigato escreveu, embasado em evidências científicas, como, imagina, o professor Mário Rigato, uma autoridade em palestras sem visual, só com áudio. Né? Mas ele foi lá, revisou os artigos que tinha cientificamente estudados, né, sobre a técnica de como falar em público. E escreveu lá um dos artigos. E assim tinha artigo de como montar pôster para apresentação em congresso, artigo de como montar um PowerPoint. Infelizmente, esse material todo é de uma era pré pré-PDF. Tá? Então eu não tenho esse material, pelo menos nunca achei na internet esse material em PDF. E eu tinha ele impresso, acabei perdendo, uma pena. Mas eu lembro de algumas coisas que eu acho interessantes de compartilhar aqui com vocês, tá? Sobre apresentações com audiovisual, que é este caso. Tá? Uma das questões fundamentais, e que eu fico muito triste quando eu vejo isto, especialmente quando eu vejo isto no meio universitário, no meio acadêmico, slides com textos.
E pior ainda, slides com textos extensos. E pior ainda, slides com textos extensos e que a pessoa não lê. Quer dizer, ou tu fica prestando atenção no que a pessoa fala, ou tu lê o slide, as duas coisas ao mesmo tempo é difícil, pelo menos para quem só tem um, um processadorzinho desses antigos, assim como eu, né? E pior ainda, quando a gente vê slides com textos extensos, slides com texto que a pessoa não lê, não explica o que está exatamente ali escrito naquele texto, pontuando o texto, como às vezes a gente faz. No início de uma apresentação, pode usar um slide com texto, mas leia o texto, né? Como eu fiz no título do início dessa apresentação, né? Lê para as pessoas sincronizarem com o teu próprio pensamento. E o pior de tudo é o argumento, né? O argumento que eu tenho escutado dos alunos, principalmente dos estudantes, né? Estudantes, não alunos, né? Estudantes. É, mas, professor, é que a gente estuda pelos slides. Não, não, a gente não deve estudar por slides, né? A aula é o momento da gente refletir, expor, se apaixonar pelo assunto e é, é ter a oportunidade, é, com um bom professor, apaixonado por aquele assunto, de se apaixonar também, né? De compreender. A gente se apaixona quando a gente compreende, quando a gente conhece, né? Uma namorada, um namorado, né? Tu vai começar a gostar de verdade na medida em que tu começar a conhecer aquela pessoa. Então, gente, é isso, né? Estudar pelos livros, né? Estudar pelo que tá e pelos bons livros, tá? É importantíssimo, muito importante pelos bons livros. Bom, para encerrar, né? Perdão, ainda esqueci. Algumas dicas que havia ali. Então, em primeiro lugar, evitar textos. Os textos dos slides eles devem ser ponteiros. Ponteiros apenas para a pessoa não esquecer de falar daquele assunto. Segundo, não se usa fonte vermelha. Isso é outra coisa que eu fico muito triste quando eu vejo assim. O colega coloca um slide onde ele destaca com fonte vermelha, porque é a questão mais importante daquele slide, né? Bota em negrito e bota em fonte vermelha. E, tecnicamente falando, a gente sabe que em torno de 10% da população não enxerga bem o vermelho, né? Então, tecnicamente falando, 10% daquela população que está assistindo ali tem um risco grande de não enxergar a coisa mais importante daquele slide, tá? Outra questão que eu acho assim muito, muito triste, né? Aí já é um pouquinho mais uma questão estética, mas é distorcer a imagem. Então, se é uma fotografia e tu começar a alargar aquela foto para ela caber, as pessoas vão engordando, ou ao contrário, elas vão emagrecendo. Isso não pode, não pode, né? Aliás, essa é uma confusão comum, assim, especialmente entre os estudantes, né? O estudante acha que um slide bom é um slide bonito, né? Sem dúvida, a estética do slide é uma questão muito importante. Eu pessoalmente eu acho importante a questão da estética. Só que estética é uma questão um pouco de gosto, né? E tem a técnica do slide, tá? As questões técnicas, que são essas que eu tentei resumir aqui e que são também muito importantes. Por exemplo, alguém pode não gostar da pintura do Van Gogh, né? É assim que se pronuncia o nome dele em holandês, Van Gogh, né? Van Gogh, né? Mas e alguém pode dizer, não, porque ele não era técnico. E de fato, em relação à escola, senso comum daquela época, tecnicamente ele nunca conseguiu se destacar muito bem, ele não era reconhecido, assim, bem reconhecido pelos professores. Mas o Van Gogh desenvolveu algo muito técnico e que estava muito além da sua época, né? Que estava, de certa forma, relacionado com o impressionismo, mas que ia além, inclusive, do próprio impressionismo, que já era vanguarda para aquela época, né? Então, o slide, além da questão estética, né, que tem gente que acha que as telas do Van Gogh não são estéticas, né, mas é uma questão de gosto, porque tecnicamente quem vai no, como é que é, Museu d'Orsay em Paris, né, Museu d'Orsay em Paris, e entra numa sala que está na penumbra e olha uma telinha pequena, não é uma tela muito grande, que é a noite estrelada, né? Na parede ali, a única tela que está naquela parede, um azul escuro de fundo. E tudo isso tem sentido, né? Por quê? Porque as estrelas brilham, né? Então é noite estrelada. Ele pintou para fazer as estrelas brilharem, né? Aí alguém que olha aquilo pensa assim, não, isso aqui é uma peça escura, que nojo, já se viu, né? Ele não está conseguindo nem entender
né? Qual é a moral da técnica, o que está acontecendo ali naquele momento, né? Bom, também vamos fazer o quê, né? A pessoa não consegue entender o que ele está querendo fazer olhando a Noite Estrelada do Van Gogh. E como é que a gente consegue entender um pouquinho mais sobre a importância da Noite Estrelada do Van Gogh? Conhecendo palavras, porque nós pensamos por palavras. E para conhecer palavras, a gente desenvolve um vocabulário que nos traz o significado das palavras, né? E para que a gente possa desenvolver o significado das palavras, e quanto maior o nosso vocabulário, maior o nosso conhecimento, mais facilmente nós vamos compreendendo coisas, inclusive o sentido da Noite Estrelada do Van Gogh, né? É bom que a gente tenha um dicionário, que a gente consulte um dicionário, que a gente use um dicionário, né? E isso aconteceu comigo quando eu era pequenininho. Eu cheguei para meu pai, chegava para meu pai frequentemente e dizia assim: pai, o que quer dizer isso? Né? E o pai, não por falta de paciência, mas porque, ao contrário, por excesso de paciência. Né? Esse é o sentido de professar. Né? Esse é o sentido de ser professor. Né? O sentido é de amar o conhecimento e passar para quem vem depois de nós, né? Para quem está vindo aí depois de nós, né? Esse amor pelo conhecimento e mais a estratégia como ele pode seguir adiante. Que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, deixando o vídeo, tentando passar a ideia de como seguir adiante. Cada um de vocês vai explorar com a sua estética, com o seu Van Gogh, com o seu Monet, como quiser, tá bem? O que eu quero dizer assim, ó, o pai pegou, se levantou, foi até a sala, pegou na prateleira eu uso hoje em dia o Ruais, prefiro o Ruais, né? Mas o pai, naquela época nós tínhamos o Aurélio, acho que nem tinha Ruais naquela época, né? Pegou o Ruais, mostrou para mim como que a gente achava em ordem alfabética aquela palavra que eu estava perguntando, né? Eu digo, pá, mas que legal, quer dizer que se eu tiver acesso ao Google, eu tenho acesso a tudo. Lógico, tá? Então, naquela época o Google era o Aurélio, que estava ali na prateleira. Estava morto, né? Vamos lá, abrimos, lemos aquela palavra e tornamos aquilo vivo. Mas o pai não parou por aí, né? Porque eu poderia dizer assim, não, você bota no Google aí vai aprender a fazer o PowerPoint, né? Mas eu penso assim que nós precisamos fazer uma corrente. A American Heart tem a ideia da corrente de sobrevivência na parada cardíaca. Nós temos que ter uma corrente de conhecimento. Cada professor tem que fazer um pequeno vídeo aí e mostrar e trazer as suas opiniões, né? Alguma coisa, todo professor tem algo para ensinar. E o meu pai me ensinou isso não sendo professor. Tá? Filho, e agora tu faz o seguinte, ó. Tu olha uma palavra acima e uma palavra abaixo. Tá? E aí, se vocês abrirem o Ruais e forem ler professor, uma palavra acima e uma palavra abaixo, vocês vão descobrir algo estarrecedor. Tá? Recomendo que façam, tá? Porque essas reflexões são muito importantes na nossa sociedade, no nosso momento, em relação a como que a nossa sociedade lidou com a sexualidade. Tá? É importante, é muito importante, tá? Compreender, compreender. Tá? Bem, já falei bastante. Vamos ver quanto tempo. 18 minutos. Tá dentro da média dos meus vídeos. Eu queria me despedir de vocês. Dizer que nós estamos aí apoiando a chapa 1 da professora Julieta, a chapa do diálogo, a chapa do respeito pela opinião do outro, a chapa do debate, a chapa da oportunidade para aprendermos uns com os outros.